A palavra de Deus para o nosso coração está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 26. Antes, deixa eu lhes contar, uma vez eu li uma reportagem, falava de pessoas especialistas em detectar notas falsas de dinheiro, as cédulas. Então, ele pega uma nota falsa, ele olha e ele já detecta, pode ser aquela mais bem feita, mais parecida, eles conseguem detectar que aquela cédula é falsa. E alguém perguntou para o especialista, vocês levam muito tempo estudando a nota falsa, né, para descobrirem que essa nota é falsa? E o especialista respondeu, não, a gente não estuda a nota falsa. O que a gente faz, nós estudamos a nota verdadeira. A gente estuda todos os detalhes da cédula, a marca d'água, tudo. Cada detalhe, nós levamos um tempão estudando a cédula verdadeira. Daí, quando a gente recebe uma nota falsa, ou quando chega uma nota falsa, a gente já sabe detectar na hora que aquela ali não é legítima. É sobre isso que eu quero falar. Como detectar falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores, que infelizmente têm crescido e avançado muito o número. Eu tenho encontrado pessoas que são vítimas de falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, aquilo que o Senhor Jesus já tinha ensinado e profetizado há 2000 anos, que no final dos tempos se espalharia, que isso se propagaria, se tornaria muito comum, e infelizmente a gente está vendo, e esta semana aí com o Ministério Público, com a polícia, fechando um caso que uma pastora famosa, cantora de louvores ao Senhor, a deputada federal, foi aí, o inquérito foi encerrado e ela foi apontada como culpada de mandar matar o marido numa trama assustadora, diabólica, uma coisa espantosa. A história dessa daí faz com que pessoas fiquem chocadas, fiquem assustadas. Como que gente que vive falando de Deus, que tem igreja, que tem obra social, como é possível uma história dessa? Então eu quero mostrar para você hoje como você lê a Escritura e analisar o verdadeiro. Quando você sabe o que é verdadeiro, quando você sabe o que um homem de Deus, uma mulher de Deus, a igreja de Jesus deve fazer, aí quando você vê os falsos, você detecta. Tem muita gente hoje afastada da comunhão, das igrejas verdadeiras, porque foram vítimas, porque sofreram abuso, foram extorquidos, foram manipulados, foram seduzidos, e essas pessoas hoje estão afastadas, ovelhas desgarradas, porque elas foram presas de lobos vorazes que fazem mal para o rebanho. Veja aqui Filipe em Atos capítulo 8, um discípulo de Jesus, um diácono da igreja, um servo do Senhor, evangelizando. Veja como que a igreja verdadeira faz. E preste bastante atenção em pelo menos 3 critérios. Eu teria mais, mas eu queria que você observasse hoje, por falta de tempo, 3 critérios importantíssimos, fundamentais, para você detectar o que é verdadeiro do que é falso. Diz assim Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha-o,
Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Primeiro critério do verdadeiro, o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação, o verdadeiro mestre, sempre passa pelo entendimento, pela compreensão. Filipe foi levado pelo Espírito Santo para acompanhar uma carruagem de um homem que tinha vindo da Etiópia adorar em Jerusalém. E ele era ministro da rainha, ele estava voltando, lendo o pergaminho do profeta Isaías. E o Filipe, o servo verdadeiro, pregador, pastor verdadeiro, fala com ele e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Você entende, você compreende o que você está lendo? O verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação, ela passa pela compreensão, pelo ensino, pelo entendimento. A pessoa precisa entender a palavra, compreender, e o mestre, ele ensina a palavra de Deus. Ele ensina e a pessoa usa a sua faculdade racional, o seu cérebro, o seu entendimento. Falsos mestres, falsos profetas usam de emocionalismo. Eles manipulam emocionalmente as pessoas. Falsos mestres usam do medo. Eles colocam medo nas pessoas, eles assustam, eles manipulam, eles usam os instintos básicos e apelam para o medo, para a manipulação emocional. Falsos mestres apelam para suas emoções e privam as pessoas de usarem o cérebro, o entendimento, a compreensão. Foi Deus que nos deu o cérebro, o raciocínio, a razão, a lógica, e a palavra de Deus precisa ser entendida, compreendida. É por isso que falsos mestres não têm escolas bíblicas, eles não estudam, eles não fazem faculdade teológica, eles não aprofundam no conhecimento, são cegos guiando outros cegos, são pessoas sem profundidade, sem entendimento. A palavra de Deus não priva ninguém de usar o seu raciocínio, e mais, falsos mestres são autoritários, eles violentam a consciência das pessoas, eles obrigam as pessoas a fazerem coisas sem elas antes entenderem, sem terem a consciência iluminada, sem ter o entendimento completo, e eles usam de manipulação, de coação, de autoritarismo, de manipulação emocional. Há muita gente hoje assim, foram vítimas de pastores e pregadores que abusaram do medo, que imporam nas consciências das pessoas constrangimentos, e aí as pessoas se tornam presas, as ovelhas inocentes de Jesus são manipuladas por lobos. Então, cuidado com essas pessoas que não incentivam o estudo, que não deixa você ler livros, que não deixa você aprofundar em outras visões de mundo, em estudar outros credos e crenças. Cuidado com essas pessoas que deixam vocês tapadas, bitoladas, fechadas, debaixo dessa liderança tirana. Há falsos mestres que são tiranos, que proíbem as pessoas de estudarem, de lerem outros livros, de avaliarem outras crenças. Ora, aqueles que conhecem a verdade de Jesus não temem a ciência, porque Deus é o autor e criador da verdadeira ciência. Deus é o dono de toda a sabedoria. O verdadeiro evangelho promove o crescimento e a fundação. Sempre foi assim, de escolas, de colégios, de faculdades, de universidades. Os grandes cientistas na história da humanidade nasceram no solo da fé cristã. As maiores universidades do mundo nasceram no solo da fé cristã. Então, esses falsos mestres que deixam pessoas bitoladas, fanatizadas, manipuladas, tapadas, bloqueadas, falsos mestres
mestres que mal sabem ler, que mal conhecem as Escrituras, que nunca estudaram teologia, antropologia, sociologia, que são bloqueados intelectualmente. A fé cristã não faz isso. A fé cristã faz que você compreenda o mundo à luz da palavra de Deus. Faz com que você tenha um entendimento profundo. Filipe pergunta para aquele homem: você compreende? Você entende? Cuidado com essas igrejas que só apelam para o emocionalismo barato, para a histeria coletiva, para aquele emocionalismo, aquela forçação de barra. Cuidado com isso. Crer é também pensar, já dizia o grande teólogo e pregador John Stott. Crer é pensar. É por isso que Filipe apela para o seu entendimento. Esse é o primeiro critério. Se você está seguindo pregadores que não conhecem a Bíblia, que não estudaram profundamente, que não conhecem a Escritura, cuidado para você não estar seguindo um cego. Cuidado, você segue esses pastores que são como camelôs, que ficam vendendo o evangelho, que falam todos com a mesma voz, com o mesmo trejeito, que são treinados como você treina alguém numa linha industrial e todos falam do mesmo jeito, como máquinas treinadas. Isso é mentira. Isso é falso evangelho. Cuidado você seguir guias cegos que não entendem, que não compreendem, que não estudaram, que nunca aprofundaram, que não sabem nada da história da igreja, da teologia bíblica, do Velho Testamento, do Novo Testamento, que não sabem diferenciar Jesus de Genésio. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com esses que surgem aí sem entendimento, que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Cuidado com os guias cegos, porque eles vão conduzir pessoas ao abismo. Você entende? Você compreendeu? Você entende isso? E o etíope pergunta: como eu vou entender se ninguém me explicar? Olha, o etíope pergunta para ele. Falsos mestres não gostam de ser questionados, não gostam de responder perguntas, não sabem responder perguntas, e em vez de explicar, eles são autoritários, eles dão ordens, eles manipulam, eles invocam o diabo para colocar medo nas pessoas, eles invocam maldições para colocar pessoas presas nos seus laços enganosos, mentirosos, na sua extorsão financeira das pessoas. Esses são os falsos mestres. Esses são os falsos mestres que não gostam de estudar a Bíblia, de aprofundar no conhecimento, de conhecer a palavra. Eu conheço gente que serve a Deus, mas não lê a Bíblia, mas não estuda a Bíblia, não se aprofunda na revelação de Deus. Esse é o critério. Segundo critério, ele leu a passagem de Isaías 53, que era aquela passagem que diz: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Essa aqui é a Bíblia Sagrada. Essa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem um centro, tem um objetivo. A palavra escrita aponta para o verbo vivo, o verbo que se fez carne. A palavra viva é Jesus Cristo. A palavra escrita aponta para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a chave de entendimento da Bíblia. Se você abrir a Bíblia com a chave errada, você pode ser enganado. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia já foi usada para fazer muito mal. Então as pessoas podem pegar a Bíblia e textos bíblicos fora de contexto, fora do centro, da luz principal que é Jesus, e em nome da Bíblia as pessoas podem justificar. No passado, já justificaram o racismo, a escravidão dos negros e dos índios, usaram a Bíblia para justificar isso, já usaram a Bíblia para matar pessoas, para promover guerras, já usaram a Bíblia para promover torturas. Por quê?
porque a Bíblia, sem o centro que é Jesus, se você pegar o Velho Testamento e ficar ensinando o Velho Testamento, você pode justificar um monte de barbaridades, de loucuras, de explorações. É por isso que falsos profetas, eles pregam no Velho Testamento. Eles só ficam lá em Abraão, em Jacó, em Isaac, em Salomão, e fica ressuscitando aquelas práticas da velha aliança. Ora, tudo aquilo do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, que é a luz definitiva, completa. A Bíblia sem Jesus, a Bíblia sem Cristo faz mal. Pregar a Bíblia sem Jesus não adianta nada. Pregar a Bíblia sem Jesus é virar uma sinagoga judaica. Pregar a Bíblia sem Jesus é cair no moralismo, no legalismo, na manipulação das pessoas. Se você prega a Bíblia, mas não fala de Jesus, não centraliza Jesus, você não é cristão. Há muita seita, há muito pastor, há muito negócio eclesiástico, há muita pequena empresa, grande empresa aí, em nome de Jesus aí, mas não tem nada de Cristo. Não tem nada de Cristo, só promove ódio, vingança, violência, racismo, discriminação, xenofobia, só promove o mal, porque a Bíblia sem Jesus faz mal. O centro da Bíblia, o fundamento da Bíblia, o centro da Escritura Sagrada é Jesus Cristo. Todos aqueles homens do Velho Testamento, eles ansiavam conhecer Jesus. Hoje, qualquer um da Nova Aliança sabe mais do que eles, porque agora nós recebemos a revelação completa, definitiva, plena, porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então Filipe pegou o profeta Isaías e apontou para ele: olha, Isaías está falando de Jesus, olha, Gênesis, Êxodo, o fim da lei é Cristo, o tabernáculo é Cristo, a gente não precisa mais de sacerdote, a gente não precisa mais de sacrifício, o altar foi abolido, porque o altar, o sacerdote, o sacrifício é Cristo. Muitas coisas do Velho Testamento já foram abolidas, já foram caducadas, a gente não precisa mais hoje, porque a gente tem a revelação em Jesus Cristo. Nós somos cristãos da nova aliança, do sangue da nova aliança. Nós não precisamos sacrificar, nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos do templo, porque agora eu sou o templo do Espírito Santo, agora eu sou o sacerdote da nova aliança, agora Jesus já é o sacrifício perfeito, completo, e não precisa mais se repetir. Eu não preciso mais pagar o preço da salvação, porque Jesus já pagou. Você entende isso? Quantos crentes oprimidos, escravizados, manipulados, extorquidos por lobos vorazes vestidos de ovelhas que oprimem o rebanho, que fazem mal ao rebanho, porque não conhecem Jesus Cristo, não são da nova aliança. Eles ficam ressuscitando sacrifícios, coisas que Jesus já destruiu, coisas que a cruz já acabou, porque o centro da Bíblia é Jesus. Jesus é a luz definitiva, completa e total. Então saiba disso. Se o seu pastor, se o seu pregador não ensina a nova aliança, se fica trazendo de volta costumes judaicos, sai fora dessa sinagoga, sai fora dessa sinagoga judaica, dessa sinagoga de Satanás, porque nós somos da nova aliança, o sangue foi derramado, Jesus é o centro. Nem todo mundo que prega a Bíblia prega Jesus, prega o Evangelho. Terceiro e último, o etíope creu, foi batizado e falou: ali tem água. E o Filipe falou: você crê? Ele falou: eu creio. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Filipe batizou o eunuco, ele creu, o etíope, ele voltou para a Etiópia e o Filipe foi embora. Sabe qual é a terceira característica do ministro verdadeiro? É que ele emancipa as pessoas.
O evangelho emancipa as pessoas. Ele batizou o etíope e ele vai embora com Deus e seja um missionário. Ele foi um missionário na Etiópia. Sabe o que o falso mestre faz? O falso mestre infantiliza as pessoas. O falso mestre faz as pessoas ficarem dependentes dele, faz a pessoa depender dele para sempre, tem que ficar junto dele, ele tem que mandar, ele tem que obrigar, e a pessoa não aprende a pensar, não andar com as próprias pernas. Tudo ela precisa do pastor, tudo ela precisa de alguém para orar por ela, para ajudar, para socorrer, para orientar, para estar presente, como um bebê que precisa. Não, o evangelho não torna as pessoas infantilizadas, dependentes, não deixa as pessoas tapadas. Não, o evangelho empodera as pessoas, o evangelho faz as pessoas se tornarem adultas, emancipa, e ele diz agora, você volta para a sua terra, prega o evangelho lá, e o etíope foi, porque um dos primeiros países a se tornarem cristãos na história foi a Etiópia, graças a esse homem que voltou, porque o Espírito Santo estava nele. Deixa eu te falar, se o teu líder faz você se tornar dependente dele, se você precisa dele para tudo, ele precisa orar por você, ele precisa cuidar de você, ele precisa falar com você, orientar você, dar ordem para você, cuidado, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos a palavra, o Espírito Santo nos guia, nós não dependemos de homens, de pessoas, de ninguém. O evangelho nos empodera, nos torna adultos, livres, não escravos, não bitolados, não dependentes, não crianças, mas adultos no conhecimento e maduros na fé. Esses são os critérios. Eu não tenho tempo para falar todos, mas é o entendimento, é Cristo, e é você ser emancipado, você ser livre, você ser alegre, não triste, não sofrido, não dependente, mas adulto em Cristo Jesus. Esse é o critério da igreja. Se a sua igreja tem a foto do dono, tem o nome do dono escrito, sai dela, porque o centro da igreja é Jesus Cristo. Homem nenhum pode receber honra, glória e louvor. O centro é Jesus Cristo. A igreja não é de pastor A, B, apóstolo, bispo. A igreja é de Jesus. Se a sua igreja tem um dono, sai dela, porque é falso profeta. Vamos orar. Senhor, socorre as tuas ovelhas que estão sendo enganadas, manipuladas, extorquidas, abusadas. Traz entendimento, traz discernimento, dê a elas luz do entendimento para compreender a tua palavra. E, Senhor, revela o evangelho de Jesus Cristo, tira-as do legalismo judaico, da manipulação da lei, tira-as, ó Deus, da escravidão do legalismo dos homens, das tradições dos homens, das pessoas que estão resgatando aquelas práticas que Jesus já deixou para trás. Traz-nos para a nova aliança, para a revelação completa, definitiva do sangue do Calvário, da cruz de Cristo, da ressurreição. E, Senhor, faz com que os teus filhos aprendam a pensar, a amadurecer, a se tornarem adultos no discernimento, a se tornarem livres da escravidão e a viverem uma vida plena, alegre, saudável, em nome de Jesus. Revela o teu evangelho e livra-nos, ó Deus, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos enganadores. Livra o teu rebanho, livra as tuas ovelhas desses homens. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém.